paz. Sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam muito bem-vindos. Podem se assentar. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos ler do capítulo 3, do 1 ao 15. Eu vou ler lá no telão. E a palavra de Deus diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Herode. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ao ver, bradou Deus, ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar a Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, em uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar onde Cananeu, do Eteu e do Amoreu, e do Fariseu, e do Eveu, e do Jubzeu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto será por um sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste momento. Então disse Moisés a Deus: Eis quando vier aos filhos de Israel, e lhes disse: O Deus que vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Vai no 14, Bia. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Amém? De forma geral, a igreja ela passa por momentos, né? Às vezes, a palavra de Deus passa culto, vem culto, e sempre a palavra leva-nos para uma direção. Porque às vezes Deus quer falar com a igreja e Ele ministra várias vezes palavras diferentes no mesmo sentido. Por exemplo, há 14 anos, quando eu vim para a igreja, a palavra sempre falava sobre: não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. E essa palavra por muito tempo me acompanhou. E hoje eu entendo que Deus queria ministrar na minha vida, para mim entender o chamado de Deus comigo. E assim eu entendo que também são os louvores. Alguns louvores, eles permanecem um tempo na igreja e eles vão ministrando no nosso coração. E aí, se eu perguntar para vocês hoje: todo louvor tem base bíblica? Você, quando louva, você sabe a base bíblica que tem o louvor que você está louvando? Então a resposta seria: todo louvor deveria ter base bíblica. E nós, como cristãos, deveríamos saber a direção do louvor e a base bíblica que eles nos ensinam.
até para nós louvarmos e sabermos do que estamos falando. E a igreja tem cantado um louvor da Gabriela Rocha por muitas vezes, é um louvor muito forte, e ele fala de quando Deus falou com Moisés e sobre a sarça. E um dia o Thiago Rosa, ele estava aqui no culto, e ele falou algo assim, era normal a sarça pegar fogo, o que não era normal era não se consumir, e aquilo ficou no meu coração. Eu falei, não, então peraí, né? Então, porque a gente sempre nos direciona para algo sobrenatural, eu pegando fogo. Mas ele disse o quê? Não, era não se consumir. E isso me levou a essa palavra de Êxodo. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que fala, realmente é o sobrenatural de Deus. O que me levou a pensar sobre isso? Que muitas vezes esse fogo na nossa vida espiritual representa os momentos que nós estamos aqui. Nós louvamos, nós cantamos, nós estamos com a nossa chama acesa, nós ouvimos a voz de Deus, nós clamamos. E quando a gente sai, a nossa sarça se consome? Nós continuamos na certeza que Deus está falando com a gente? O sobrenatural de Deus, muitas vezes, não é o fogo, é a permanência que nós temos quando estamos com Deus. E isso ficou muito claro para mim. Porque o que vai fazer diferença lá fora é quando as pessoas olharem para a gente, ver tudo diferente e não entender porque nós estamos lá em Filipenses 4:7. Põe aí, Bia, para mim, por favor. Que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está tudo dando errado, mas eu estou em paz. Por quê? Porque a minha sarça não se consumiu. Eu continuo ouvindo a voz de Deus. Mas Israel está sendo atacado, está morrendo cristão. E eu continuo em Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento. Porque eu estou baseado na palavra de Deus. E nós aprendemos na escola bíblica que os sinais de Deus estão se cumprindo. Então, se eu creio na Bíblia, acredito na Bíblia, não tem por que eu me desesperar. Eu sei que é a palavra de Deus que vem se cumprindo. Então, a primeira coisa que eu vi nessa passagem foi o sobrenatural. O sobrenatural de Deus. A segunda coisa foi a obediência de Moisés. Moisés ouviu a voz de Deus, ele ainda temeu, né? Deus ainda falou com ele, olha, o lugar que você pisa é terra santa. Deus quis dizer, aqui é um lugar sagrado porque o eu sou está falando com você. Mas será que nós, no lugar de Moisés, era capaz de voltar para um lugar onde as pessoas queriam nos matar? Será que a gente ia ter coragem? Ah, mas foi Deus que falou. Será que a gente ia voltar? Moisés fez. E lá na frente a gente viu o que Deus fez. Libertou um povo. E a palavra mais para frente disse que isso seria falado de geração para geração. Então nós estamos aqui em 2023, falamos de algo que aconteceu muito antes de 2023, né? 2023 anos atrás, porque um homem ouviu a voz de Deus. E isso foi de geração para geração. E eu fiquei pensando, o que as futuras gerações vão falar sobre nós? Sobre a Débora, sobre o Nelson, sobre a Luciene. Ah, mas o nosso nome não vai estar na Bíblia, a Bíblia foi escrita. Mas o pastor acabou de falar, o pessoal do Paquistão vai viajar e eles vão falar, eles vão continuar falando. Será que as gerações futuras vão conseguir olhar para nós e falar coisas boas a respeito do reino sobre a nossa vida? Nós não precisamos estar com o nosso nome na Bíblia, nós precisamos dar exemplo. Ah, mas eu deixei carro, eu deixei tudo para os meus filhos. Isso aí vai se consumir. Eles vão vender, eles vão brigar, alguma coisa vai acontecer. Mas o que você plantou neles, com exemplo, vai ficar. Talvez as gerações futuras vão dizer assim, sabe aquela igreja do Paquistão, que hoje acolhe 1000 crianças, que tem escola? Os meus avós começaram lá. E isso passou de geração para geração.
Será que nós vamos poder escrever o que na nossa lápide quando nós não estivermos aqui? Será que eu vou colocar, eu combati o bom combate, eu guardei a fé? Será que as pessoas vão poder dizer isso sobre nós? Como igreja e como pessoa? Porque as pessoas nos olham das duas formas. Então, Moisés, ele ouviu a voz de Deus, e um ato de fé, Moisés teve medo. Moisés perguntou, Senhor, mas eu vou voltar lá, quem sou eu? É normal? Talvez o pastor e o Rubinei, quando Deus falou, vai para o Paquistão, ele falou, para o Paquistão? A gente não, nossa, não é o corajoso. Mas ele cumpriu o chamado de Deus. E Moisés cumpriu. E hoje nós estamos aqui falando de um feito que mudou a história. A terceira coisa que eu vejo é fé. Moisés questiona Deus e Deus responde para ele. Bia, põe para mim no versículo 14 de Êxodo 3. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Moisés questiona Deus, eu vou lá e vou dizer que quem me enviou? E Deus fala, o eu sou te enviou. E aí eu procurei algumas respostas em estudos que falam sobre o eu sou. E algumas respostas dizem assim, a resposta revela a autoexistência e a eternidade de Deus. Ele não tem começo e nem fim. Sua existência não depende de qualquer fator. Essa resposta também detona a imutabilidade e constância de Deus. Ele sempre é o mesmo e não há sujeito a mudanças. O mesmo Deus que falou com Moisés, fala com a gente. Passou geração por geração e aquele mesmo Deus que é imutável, fala da mesma forma. E nós entendemos. Às vezes as pessoas falam assim, a Bíblia precisa ser mudada porque essa geração pensa diferente. Mas o Deus é o mesmo, que falou lá e falou aqui. A outra parte fala, eu sou o que sou. Também é uma afirmação da autoridade de Deus. Está declarando a sua soberania absoluta sobre toda a criação. Ele é aquele que é, foi e sempre será. Isso deixa claro que Deus é um supremo, além de todo o tempo e espaço, que tudo existe por sua vontade. Será que quando nós chegarmos no lugar que Deus nos enviou, nós vamos ter coragem de dizer, o eu sou me enviou? As pessoas vão perguntar, que eu sou? Quem eu sou? Porque quem não tem base, quem não tem entendimento da palavra, não tem fé, não vai entender quem eu sou. Vai parecer loucura aos olhos humanos. As pessoas acham que é loucura. Te enviou para o Paquistão, te enviou para Israel, e aí você fala assim, Deus me enviou. Deus te enviou aqui? As pessoas não vão entender. Mas nós precisamos entender e dizer que e sabermos que Deus nos envia por um propósito. Como eu sei que o eu sou me enviou? Como eu sei que é Deus me enviando? Quando Deus nos envia para algo, a gente tem que parar, pedir direção de Deus, obviamente, e pensar. A glória vai ser minha? Se a glória do que você for fazer for para o reino de Deus, o eu sou te enviou. Mas se a glória for para você, provavelmente não é a voz de Deus. Porque Deus nos envia por um propósito de salvação. Salvação nossa e salvação de um povo. Moisés, ele não nasceu libertador. Ele foi forjado, que é o tema dessa palavra. Forjado para servir. Deus tinha um plano com Moisés, mas ele forjou Moisés, o caráter de Moisés. Ele foi lapidando Moisés e Moisés foi entendendo a palavra. Se nós prestarmos atenção nesse texto, quando Moisés estava na zona de conforto dele, que era lá com Jétro, com o sogro, com os filhos, Deus fala, olha, agora você tem que voltar e libertar o povo. Ele poderia falar, Deus, eu já passei por tanta coisa. Não, agora eu estou aqui bem de boa, não vou não. Mas ele ouviu a voz. Por quê? Porque a voz de Deus continuava falando ao coração dele. A chama ainda continuava acesa. E ele foi. Então, que nós possamos ter
a capacidade de servir a Deus e ter um filho de não deixar a nossa chama se apagar. Às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente fica pensando, será que eu vou, será que eu faço, será que eu não faço? Mas é nessa hora que nós usamos a nossa fé racional. Às vezes a gente não sente, às vezes as coisas não acontecem, às vezes as coisas não dão certo, mas eu tenho inteligência, eu sei a palavra e sei que Jesus morreu na cruz para mim. E eu não preciso de nenhuma emoção a mais que isso. Eu vou por conta disso. E aí, para finalizar, eu quero que a Bia coloque em Lucas 12. Nós vamos ler do 35 ao 38. E diz lá assim: estejam cingidos aos vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo, que cingirá e os fará assentar à mesa, chegando os servirás. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim. Bem-aventurados são os tais servos. Que quando Jesus chegar para nós, que nós estejamos com a nossa chama acesa. Que nós possamos ser servos, aprovados pelo Senhor. Para que nós não perdemos a nossa salvação. Na aula de ontem, o pastor falou sobre isso, o Rubinei também, eu acho que comentou, que estava falando quando Jesus iria voltar nessa geração, naquela geração, mas Jesus pode voltar para mim a qualquer momento. E Deus tem que me encontrar como um servo aprovado para que eu possa entrar no reino. Então, o que eu quero deixar com essa palavra de hoje é o quê? A todo tempo o Senhor vai nos forjar e vai nos capacitar para fazer a obra dele. Que nós estejamos atentos, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Amém? As palmas louvam o Senhor.